Olá, Samuel Mendonça aqui do Topa Pensar, agora iniciando uma sessão nova no nosso canal intitulada Leituras. Já temos a sessão específica entrevistas, aliás, que criamos lá uma playlist para facilitar para que as pessoas possam assistir às entrevistas diretamente e também agora a sessão Leituras. Qual a ideia dessa sessão? A ideia é justamente de que, por meio de algumas leituras que eu considero essenciais, fundamentais aqui na nossa percepção, nós possamos auxiliar os nossos inscritos e pessoas que possam ter acesso aos nossos conteúdos a uma reflexão mais cuidadosa em torno, aqui inicialmente, da filosofia, mas também de outros assuntos que possam nos interessar. Eu fiz aqui uma escolha muito arbitrária, como todas as escolhas são arbitrárias, e iniciar com os pré-socráticos. A coleção Os Pensadores, que foi lá publicada no final do século passado, em 1973, e eu estou usando a edição de 78, que é a segunda edição, ela tem uma riqueza. Poderíamos iniciar de forma assistemática por qualquer volume, mas eu julguei importante iniciar justamente pelo volume Pré-Socráticos, né? Que teve uma seleção de textos de supervisão do nosso professor José Cavalcante de Souza, mas precisamente esse item que eu quero iniciar a nossa sessão leitura, que é Vida e Obra, teve a consultoria do Dr. José Américo Mota Peçanha, um importante pesquisador que, ao olhar os outros volumes da coleção Os Pensadores, nós vamos observar que ele está presente em diversos deles, não apenas dos pré-socráticos. Eu quero iniciar essa sessão, item 1, que trata, o seu título é Do Mito à Filosofia, e aí já, de certo modo, apresentar que o texto do professor Peçanha é um texto filosófico, e ele é filosófico porque ele já se inicia com pergunta, mas ele é também filosófico porque ele segue numa perspectiva aberta, de mostrar tendências, debates, mas de não fechar esse tipo de perspectiva. Isso é interessante para que nós saibamos com muita clareza que a filosofia se diferencia da ciência. Se a filosofia se igualasse à ciência, ela não iria se chamar filosofia. Ela estaria dentro do âmbito da ciência, como são as outras ciências. Os institutos de filosofia nas diversas instituições, Brasil ou no exterior, no geral, eles têm esta marca precisa da filosofia. Se pegar na Universidade Estadual de Campinas, por exemplo, nós temos o IFCH, que é Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ora, a filosofia está separada das ciências humanas. Por quê? Porque ela tem um estatuto próprio, um método próprio, ela tem uma natureza singular. Em outros lugares também, como é o caso da FEFELESH, na Universidade de São Paulo, então você tem a filosofia como um campo específico. E, para ir um pouco além, na própria estrutura das nossas agências de fomento, como é o caso da CAPES e CNPq, você tem a filosofia como uma área distinta do conhecimento, embora até muito breve nós tivemos a filosofia muito atrelada à teologia, a filosofia e a teologia muito próximas, né? Como áreas aqui estruturadas de pós-graduação e pensando a estrutura de gestão da pesquisa brasileira. Muito bem, vamos ao texto. Hoje é dia 25 de dezembro de 2020, portanto, dia do Natal, para muitos que comemoram esta data, o meu Feliz Natal. Do mito à filosofia. Que terá levado o homem, a partir de determinado momento de sua história, a fazer ciência teórica e filosofia? Veja aqui que já há uma distinção entre ciência teórica e filosofia. Portanto, a filosofia se diferenciando de ciência teórica. Porque surge no Ocidente, mais precisamente na Grécia do século VI a.C., uma nova mentalidade que passa a substituir as antigas construções mitológicas pela aventura intelectual
expressa através de investigações científicas e especulações filosóficas? Aqui uma pergunta que já está supondo um dado da realidade. Que dado é esse? Que o século VI é um século que marca efetivamente o nascimento da filosofia, ou de uma forma distinta da anterior de compreensão do mundo. E aí a distinção mito-filosofia. Então, se inicia uma aventura intelectual, uma aventura de pensar com a própria estrutura cognitiva e não de se trabalhar com as narrativas fantásticas, que era o caso do momento anterior. Veja, neste primeiro parágrafo, o professor Peçanha já exercita a filosofia, já ensina o que é a filosofia, o que é um texto filosófico. É um texto que abre para a investigação, é um texto que abre para a reflexão. Seguindo no segundo parágrafo, que ele é muito interessante e bem completo. Atenção! Durante muito tempo, o problema do começo histórico da filosofia e da ciência teórica foi colocado em termos de relação Oriente e Grécia. Desde a própria antiguidade, confrontaram-se duas linhas de interpretação. De um lado, a dos orientalistas, que reivindicavam para as antigas civilizações orientais a criação de uma sabedoria que os gregos teriam depois apenas herdado e desenvolvido, e de outro dos ocidentalistas, que viam na Grécia o berço da filosofia e da ciência teórica. Então veja, aqui acompanhe que de um lado orientalistas, de outro ocidentalistas. Essas oposições, elas estão presentes na filosofia, praticamente, eu diria que em toda a forma de compreensão conceitual ou de contexto. Nós não temos muito dificilmente, diria que um lugar comum, um consenso, mas nós temos vertentes ou interpretações ou leituras de. Então, até mesmo em relação ao próprio começo histórico da filosofia, ou do que ele está chamando de ciência teórica, não se tem aí um termo final para dizer assim, o primeiro grupo, os dos orientalistas que tem razão, ou dos ocidentalistas. Então, são duas tendências, e essas tendências, elas vêm desde a tradição, desde os antigos. É isso que nós temos nesse primeiro momento. Muito bem. Interessante observar que os próprios gregos dos séculos V e IV a.C., como Platão e Heródoto, estavam ciosos da originalidade de sua civilização no campo científico-filosófico, embora reconhecesse que, em outros setores, particularmente na arte e na religião, os helenos tinham assimilado elementos orientais. Então, isso é muito interessante. Ora, de certo modo, uma dimensão é a da filosofia, da ciência teórica, outra é a da arte e religião. Em relação à arte e religião, não havia assim, dificuldade em reconhecer a influência efetivamente oriental. Mas em relação à filosofia, isso não estava tão assim resolvido. Muito bem. Nos gregos do período alexandrino ou helenístico, porém, desaparece essa pretensão de absoluta originalidade. A perda da liberdade política e a inclusão da Grécia nos amplos impérios macedônio e romano alteram a visão que os próprios gregos têm de sua cultura. Já não se sentem, como pretendia Aristóteles, portanto, dotados de uma essência própria e completamente diferente da dos bárbaros orientais. Assim aqui, Diógenes Laércio, em sua Vida dos Filósofos, já se refere à fabulosa antiguidade da filosofia entre persas e egípcios. Foi, porém, entre os neoplatônicos, os neopitagóricos, com Filo e o judeu, e com os primeiros escritores cristãos, que surgiu, mais definida, a tese da filiação do pensamento grego ao oriental. Em nome de afirmações nacionais ou doutrinárias,
passou-se a atribuir ao Oriente a condição de fonte originária da tradição filosófica que os gregos teriam apenas continuado e expandido. Então, aqui é um pouco a aceitação da primeira tese dos orientalistas. Acaba meio que ficando claro, de certo modo, que aqueles que eram considerados bárbaros, em última instância, né, os orientais, tiveram sim uma influência naquilo que foi a própria consolidação da civilização ocidental ou do mundo helênico. Ainda no século XIX, olha assim o salto, né? Tá primeiro falando do tempo antigo, agora já saltando para o XIX. Ainda no século XIX, os historiadores se dividem a respeito do começo histórico da filosofia e da ciência teórica. Ao orientalismo de Roth e de Gladish opõe-se, por exemplo, o ocidentalismo de Zeller ou de Theodor Hopfner. As disputas continuariam indefinidamente em termos de relação empréstimo ou herança entre Oriente e Grécia, examinada frequentemente com bases apenas conjecturais, se dois fatores não viessem a partir do final do século XIX, deslocar o eixo da questão. Que eixo é este? A expansão das pesquisas arqueológicas e o interesse pela natureza da chamada mentalidade primitiva ou arcaica. Veja que são os estudos das chamadas ciências teóricas que vão nutrir uma compreensão mais cuidadosa de uma oposição antiga que continua no XIX, mas que aí você tem uma possibilidade de compreender melhor a realidade. Vamos ver do ponto de vista da arqueologia. A arqueologia veio substituir muitas das elucubrações por indicações bem mais seguras e convincentes, demolindo preconceitos e às vezes propondo hipóteses novas de trabalho. O interesse pela mentalidade arcaica veio, por sua vez, mostrar que o principal aspecto da questão da origem histórica da filosofia reside na compreensão de como se processa a passagem entre a mentalidade mito-poética, a fazedora de mitos, e a mentalidade teorizante. Então, nós temos a arqueologia, que vai, de certo modo, romper com especulações, porque aí você tem, sim, o encontro de fósseis, o encontro de uma série de materialidade que vai fazer supor construções teóricas, outras mais elaboradas, mais sofisticadas e aí sim mais embasadas. Embora a questão do início histórico da filosofia e da ciência teórica ainda contenha pontos controversos e continue um problema aberto, na dependência inclusive de novas descobertas arqueológicas, a grande maioria dos historiadores tende hoje a admitir que somente com os gregos começa a audácia e a aventura expressas numa teoria. As conquistas esparsas e assistemáticas da ciência empírica e pragmática dos orientais, os gregos do século VI a.C. contrapõem a busca de uma unidade de compreensão racional que organiza, integra e dinamiza os conhecimentos. Essa mentalidade, porém, resulta de longo processo de racionalização da cultura, acelerado a partir da demolição da antiga civilização micênica. A partir daí, a convergência de vários fatores econômicos, sociais, políticos, geográficos permite a eclosão do milagre grego, que teve na ciência teórica e na filosofia sua mais grandiosa e impressionante manifestação. Vejam, é o item 1 do mito à filosofia, e em se tratando de um texto filosófico, é um texto que vai deixar em aberto, ele vai mostrar sim o debate entre orientalistas, ocidentalistas, que é antigo, lá em Diógenes Laércio, presente no 19, de certo modo presente ainda hoje. No entanto, o que fica claro aqui nesse final de texto, que encaminhamento é dado, embora você tenha essa perspectiva meio que aberta, são as descobertas arqueológicas e, de certo modo, as contribuições das chamadas ciências teóricas
que vão dar lugar à dimensão da segunda hipótese, qual seja a dos ocidentalistas, isto é, os helenos, os gregos, têm uma marca, uma singularidade, não apenas estão dando continuidade a construções do Oriente, mas tem uma marca própria, uma originalidade na própria construção e concepção do conhecimento. E isso vai marcar o nascimento da própria filosofia. Então vejam que interessante, um texto curto, mas suficiente para entender, pelo menos um pouco de imediato, o que é um texto filosófico. Um texto que não tem compromisso com o dogmatismo. É um texto que não tem compromisso em negar tendências, mas é um texto que coloca assim à disposição do leitor as tendências para a questão do conhecimento e evidencia que elas estão ainda aí presentes, mas ele também vai argumentar para demonstrar quais são aí aquelas que vão vigorar. Evidente que o leitor cuidadoso poderia perguntar, espera, mas poderíamos também ter uma outra tendência de defesa de uma vertente do orientalismo? Certamente. E esta é a riqueza da filosofia. Nós teríamos, por certo, autores, sobretudo do Oriente, construindo um conhecimento mostrando que é o Oriente, sim, aquele que vai dar origem à própria filosofia do Ocidente, a filosofia grega, mas isso evidentemente que demandaria outras leituras, outras referências. O que fica claro aqui, por meio destas referências, nós temos um determinado entendimento do próprio contexto, aqui no caso do início da própria filosofia. Enfim, finalizando este primeiro vídeo, quero convidá-las para que possam acompanhar as nossas próximas leituras. Quero seguir nos próximos dias com o nascimento da epopeia, nessa mesma apresentação. Depois nós teremos Tempo de Deuses e Heróis, e é de uma riqueza, inclusive com algumas imagens, se vocês puderem ter acesso, coloquei a imagem do livro para facilitar. Talvez vocês possam encontrar na biblioteca de suas universidades ou de suas cidades, né? Seguindo depois para Os Homens e os Divinos Imortais, e culminando na dimensão do no começo o caos. E aí sim, no começo o caos vai demandar uma vertente muito daquilo que origina a filosofia, e o último item que faz referência à teogonia de Hesíodo, que vai se trabalhar com a ideia do trabalho como virtude, não é? Enfim, que é um texto muito marcante da filosofia. É isto. Espero que tenham apreciado e vamos juntos construindo conhecimento. 2021 nós teremos esse canal com mais conteúdos filosóficos para quem tem interesse, evidentemente, na cultura e na própria filosofia. Sejam muito bem-vindos, compartilhe esse conteúdo se você julgar que isso possa fazer sentido para alguém. Bom dia de Natal, finalzinho, aproveitem aí. Até!